com vocês? Finalmente chegamos ao último filme da franquia do Chuck. O filme que, segundo as pessoas, ele apresenta a série do Chuck que está bombando. Infelizmente ainda eu não tenho acesso a essa série, mas em breve espero ter. Afinal de contas, necessita assinar mais um canal de streaming. Gente, falar de filmes, falar de séries, falar de livros, custa caro o negócio, não é fácil. Até porque, especialmente o Chuck, um filme você encontra no YouTube, tá, o YouTube tá de graça, mas outro você encontra na Amazon Prime, outro na Netflix, outro você tem que alugar. Gente, dá um trabalho. Não é só pagar, mas é também de ficar procurando onde você vai encontrar. Tem detalhes aí também de informações que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo. Enfim, não é fácil mesmo. Mas, para você que não está me acompanhando, vou lhes dizer o seguinte. Esse é o sétimo vídeo que eu estou fazendo a respeito dos filmes. Eu estou falando de todos os filmes do Chuck, então em meu canal você pode encontrar o panorama completo. E essa vontade de falar do Chuck veio por inspiração desse livro aqui da Dark Side, que fala dos bastidores do Chuck. Eu achei que para poder lê-lo era primordial, era realmente necessário assistir aos filmes. Então, portanto, ainda não li esse livro. Mas agora eu pretendo ler. Mesmo não tendo assistido a série, eu pretendo ler, até porque ele fala da série? Fala, mas não vai falar de forma completa, porque a série não terminou. Então, o que tem aqui sobre a série é um material incompleto. Eu não sei se no futuro eles vão atualizar esse livro. Talvez fosse melhor ter esperado um pouquinho, quem sabe, com uma com a série completa pegaria um livro melhor. Mas por outro lado, se ninguém comprar, eles não vão ter interesse em fazer uma atualização. Simplesmente vão considerar um fracasso e não vende, né? Para fazer uma atualização, eles vão ter que considerar essa primeira venda realmente algo positivo. Portanto, vamos colaborar para que essa venda seja feita e para que futuramente eles façam uma edição atualizada. Sei que vai custar caro, mas se não fizer, não tem livro, gente. Acorda para isso. Então, ó, na descrição desse vídeo tem o link de compra dessa obra. Aguardo vocês comprando. Além de vocês ajudarem na questão da atualização, vocês ajudam por tabela o canal Filósofo dos Livros, sem pagar nada mais além por isso. Agora vamos falar a respeito do filme. O assunto desse vídeo, O Culto de Chuck. Primeira coisa que eu quero lhes dizer que realmente eu fiquei chucado com esse filme. Chucado com esse filme. Entenderam o trocadilho, gente? Ah, gente. Não teve graça, mas fazer o quê, né? Mas realmente eu fiquei chucado. E mais uma vez eu fico com aquela pergunta: o que esses caras fumam para ter uma ideia de fazer um filme como esse? Ou melhor, ter várias ideias para fazer esse filme? Porque, em estado normal, como eu mencionei no vídeo anterior, acho impossível uma pessoa conceber essas ideias. Mas bacana. É criativo? É. Mas também, por outro lado, algumas ideias me parecem não serem bem amadurecidas e meio que jogadas e acaba criando certos defeitos, deixando lacunas. Mas o bom é que, conforme eles vão desenvolvendo a história, e isso eu também estou percebendo pelos comentários da série, eles vão preenchendo essas lacunas, eles vão repensando, então vão recriando, vão tapando buraco aqui, tapando buraco ali, ou seja, o povo realmente salva aquilo que começou errado e acaba dando certo. Então, ó, parabéns para a equipe aí que produz esse filme aí do Chuck. Não tem como não elogiar essa criatividade. Eu só fico pensando que talvez o Chuck tenha funcionado bem
porque foi naquela época e começou daquele jeito. Porque hoje em dia, pelas coisas que eu vejo, acredito que o Chuck seria canceladíssimo. E às vezes o povo até cancela a gente morta. Por incrível que pareça, querem cancelar a Agatha Christie, querem cancelar livros antigos também, como O Pequeno Príncipe. Se não cancela o autor, cancela o livro, às vezes cancela os dois. E parece que é a mesma coisa, mas não é. Às vezes é só o livro que é cancelado, o autor não. Enfim, é uma complicação. Esse negócio de cancelamento também é uma coisa meio sem critério. Às vezes o povo passa pano para alguns livros, para alguns autores que fizeram coisas iguais ou até piores, e outros eles caem em cima matando, e eu não consigo entender o que se passa na cabeça para criar tais critérios. Será que tem? Possivelmente tem isso também. Eu acho que alguns cancelamentos geram mais dinheiro e às vezes não cancelar gera mais dinheiro. Depende. Se cancelar dá mais dinheiro, cancela. Se não, vamos deixar sem cancelar. Esse é o negócio. E aí surge também jogos meio de inveja, algumas coisinhas aí que fazem parte do cenário humano. Mas voltando, como eu disse, esse filme me deixou chocado. Nós vamos ter essa história iniciando com o Andy. Graças a Deus, com o primeiro Andy, aquele menino de 6 anos que foi substituído no Brinquedo Assassino 3 porque não teve tempo para ele virar adolescente. Então, o Andy, ao longo desse processo, sempre foi interpretado pelo Alex Vincent, ou citado. Só um filme que foi por outro ator, que eu não me lembro o nome, que também mandou muito bem. Mas agora voltamos ao nosso Alex Vincent. Agora nós vamos ter um Andy adulto. E o filme começa com o Andy paquerando. Ele está num restaurante conversando com uma gata ruiva. E eu não entendo também o que se passa na cabeça desse povo. E até dos personagens. Como é que eles criam personagens com essas características? Uma moça que já tinha ouvido falar do Andy. Ele não era totalmente desconhecido. Aliás, também eu não entendo como é que o Andy passa desconhecido em muitos casos. O Chuck passa desconhecido, sendo que sai matérias, sempre tem noticiários falando desse menino, dos assassinatos em volta. Mas no caso a menina sabia do Andy, essa garota, essa moça ruiva. Detalhe importante, frisar que ela é ruiva e vocês vão entender por quê. E nessa conversa ela pergunta a respeito da fixação do Andy por armas. Por que o Andy tem essa fixação? E ele vai contando um pouquinho da história dele, então ele explica que ele não tem fixação nenhuma, que tudo isso é uma questão de proteção, que ele precisa ter armas. E ele deixa bem claro que em torno da vida dele há 37 mortes, das que ele sabe, entendeu? Não é que exatamente sejam apenas as 37 mortes, mas ele tem conhecimento de apenas 37 mortes. Um número pequeno, diga-se de passagem. Isso também me leva a concluir o seguinte: se vocês forem pensar nos 3 filmes que o Andy aparece, que é contada a história do Andy, porque depois nós vamos ter 2 filmes aí que o Andy só é citado, mas não aparece, mas diz só que ele é adotado por várias famílias. Eu começo a pensar, a deduzir que talvez tenha muitas histórias aí do Chuck na vida do Andy que não foram contadas. Eu acho que é essa a ideia que quer transmitir. Não é só porque não teve um filme que coisas não ocorreram. Ocorreram mortes, até pelo fato do Andy ser um garoto bom. Ele só entra em confusão quando o Chuck aparece. Então, se realmente teve esse número de mortes, teve esse número de famílias adotando o Andy, possivelmente tem histórias. E talvez, quem sabe no futuro, como eu percebi, eles têm ideias de, além da série, fazer novos filmes. O Chuck não vai parar logo cedo. Pode ser que essas histórias sejam recontadas. Ou recontadas não, contadas
O que vai ser legal, mas pena que nós não vamos ter o Andy original para fazer parte dessa história, porque ele já não tem mais idade. Mas beleza, fica aí o registro. Vamos saber o que ocorreu no passado do Andy. Será que essa é a proposta? Mas durante a conversa acontece. Vamos voltar à conversa aqui do restaurante. Eu fiz um pequeno parênteses. A moça, não sei porquê, não quis mais ficar com o Andy. Coisa estranha, né? Só 37 mortes, das que ele sabe, e a moça foi embora, deixou o Andy ali no restaurante. Aliás, eu também fico surpreso. Como é que um garoto que tem todo esse histórico, ele tem recursos financeiros até bons para estar num restaurante chique? E depois disso, nós vamos ver a casa do Andy. Não é uma mansão, mas nós vemos por fora que é uma casa grande, é uma casa que está isolada. O filme vai mostrando a casa do lado de fora. Tá num local aí aparentemente frio. É, frio. Neve. Neve com calor não dá, Fernando. Pelo amor de Deus. O Chuck tá afetando seus neurônios. Ou você tá fumando junto e nem tá sabendo. Mas aí nós vemos a casa e depois nós vamos ver o interior dessa casa. Realmente. Tem armas para tudo que é lado. Há armários na parede com portas de vidro e você vê todos os tipos de armas. E também isso fica na minha cabeça. Como é que ele conseguiu ter acesso a esse tipo de arma? Não tanto no dinheiro, mas assim. Gente, um menino que é acusado de diversos crimes ter acesso tão fácil a armas e ninguém se dá conta disso. Tá ali as armas. Mas o que mais me surpreendeu foi quando ele abriu um cofre. Nossa, quando ele abriu aquele cofre e tirou o objeto, aí realmente nós percebemos que o fumo desse filme foi muito bom, foi muito foda, foi muito pra lá de Bagdá. Havia uma cabeça do Chuck detonada e ele tira essa cabeça que está acorrentada. Nossa, o boneco não tem corpo, só tá a cabeça ainda detonado. Um buracão que foi assim por conta de um tiro. Um olho só. E tá ali, essa cabeça detonada, não tem como se movimentar, andar, se locomover, não tem nada para se locomover, mas tá acorrentada e amordaçada. Ele tira a mordaça, coloca numa mesa e vai bater um papinho com o Chuck. E esse bate-papo, ele tá fumando uma. É, até em cena os atores estão fumando nesse filme. E antes dele realmente colocar propriamente ali para bater o papo, o Chuck já tira um barato com a cara do Andy. O que dá a entender que o Chuck estava por dentro do encontro do Andy, da vida amorosa. Porque ué, ficou nervosinho, a moça não veio. Cadê a moça? É hoje que nós não vamos descobrir então se ela é ruiva de verdade. O Chuck. Eu achei essa pergunta, não vamos descobrir hoje se ela é ruiva de verdade. É o Chuck sendo Chuck. E é incrível isso no Chuck, esse negócio. O Chuck é um personagem que ele consegue transitar entre a comédia e o terror sem perder a essência. Às vezes a gente vê alguns personagens aí que fazem transições, mas quando há essa transição, o personagem ele fica descaracterizado. Parece que é outra pessoa, outra criatura. Mas não, o Chuck ele vai da comédia pro terror sem deixar de ser o Chuck. Realmente, o Chuck é foda mesmo. Mas aí, enfim, o cara tá fumando, conversando aí com o Chuck, e o Chuck pede ainda para dar um trago. E ele bota, compartilha, sem problema algum, o cigarrinho dele com o Chuck coloca na boquinha. Só que na hora que ele vai colocar na boquinha do Chuck, o Chuck. É. E a gente toma um tremendo de um susto. Eu me assustei mais com essa cena do que com várias cenas aí de sangue, de assassinato, sabe, de tortura. Essa cena, assim, foi assim o meu maior susto. E o Andy fica nervosinho e ele resolve torturar o Chuck. Pega o maçarico e vai queimar aí. E a gente ouve os gritos do Chuck. Aí nós vamos pular para uma outra cena
que é bem interessante, que nós vamos ver a Nika. Lembra da Nika do filme anterior? A Nika cadeirante, a Nika que sofreu aí muita coisa nas mãos do Chuck. Pois é, a Nika está recebendo um tratamento de choque. Nós vamos descobrir que ela está num hospital psiquiátrico e vamos também descobrir, depois que acaba a sessão de choque, tá valendo o trocadilho. Essa sensação de Chuck, ela simplesmente conversa aí com o psiquiatra dela. E nessa conversa nós vamos saber que ela está num hospital psiquiátrico de máxima segurança. E agora a Nika, ela tá tão assim trabalhada, tão iludida, não sei o que eles fizeram, que ela acredita nos crimes, o psiquiatra faz ela acreditar nos crimes, os crimes são reais, porém quem fez o crime não foi o Chuck, foi ela mesma. O Chuck não seria mais nada do que o espelho dela, a imagem, tipo, ela se olha no espelho e vê o Chuck. E naquele momento ela não estava mais vendo o Chuck porque ela não se olhava mais no espelho, ela não tinha mais coragem. Não é que ela deixou de ver o Chuck, mas ela não olha, mas ela acredita que o Chuck é uma ilusão da cabeça dela, que foi ela que matou. Gente, como que esse psiquiatra foi cruel, né? Psiquiatra cruel demais. Mas enfim, a moça aí, ela sofreu uma lavagem cerebral, só que agora ela está mais calma e ela vai ser transferida para um outro hospital psiquiátrico de segurança média. E é feita aí a transição dela, esse transporte para esse novo hospital. E lá ela é acolhida por um enfermeiro. O enfermeiro é meio rude, mas ao mesmo tempo bacana com ela. O enfermeiro diz que não quer, que não é fã dela, que não é amiguinho, mas ele dá chiclete para ela. Mas o tempo todo o cara é sério. E depois dela acomodada, ela vai entrar em contato com os outros pacientes. A primeira paciente com quem ela conversa é uma mulher que acredita estar morta e pergunta: "Você me vê?" Nossa, porque as outras pessoas não me veem, eu estou morta. Só que aí um outro paciente, novo, um rapaz até bonito, ele diz: "Olha, ela na realidade foi uma moradora de rua. Então, no lugar de assumir como moradora de rua, é melhor dizer que está morta, é bem mais chique. Aliás, eu sei que, apesar de eu não ter morrido, de nunca ter sido morto, eu sei que acredito que seja melhor ser morador de rua. Aliás, e eu também fui um morador de rua." E ele pergunta se pode bater um papo aí com a Nika. E nessa conversa ele faz, não com essas palavras, eu vou suavizar as palavras, se ela ainda sente atração por ruivos. Pula a cena, nós vemos debaixo da escada o cara mandando ver na Nika, e a Nika toda com o cara. Já tem um pano no filme. Nossa, esses filmes estão pegando pesadinho aí, ó. A gente vai assistir um terror, tem pornô, tem. Enfim, tem de tudo aí. É morte, é pornô, é discussão sobre aspectos da vida humana. Nossa, que saga essa do Chuck. Mas aí o cara, o ruivo, transa aí com a Nika numa boa. Depois nós vamos ter cenas nas quais a Nika está com outros personagens numa sessão assim, sabe, de terapia coletiva com o psiquiatra, e nós vamos conhecendo esses novos personagens. Então tem a mulher que acha que está morta, tem esse ruivo que nós vamos descobrindo que ele tem um transtorno de personalidade múltipla. Cada dia ele é uma pessoa. Então o cara que transou com a Nika já não é mais o cara que transou com a Nika, ele é outro personagem. Geralmente alguém ligado à celebridade, e tem um motivo para ele ter ligado a essa celebridade. Não celebridade exatamente do panorama artístico, mas celebridade da questão empresarial, né? O cara é chique. E nós vamos ver que tem uma incendiária e tem uma mãe aí que perdeu o filho. Algumas pessoas ficam incomodadas com a presença da Nika,
apesar de ter uma incendiária e uma mulher que matou uma criança, e ter uma mulher morta, e um cara com transtorno de personalidade, que escandaliza realmente a presença da Nika. Ela incomoda. E a mortinha lá, ela ainda disse que recebeu um telefonema do Chuck, e que o Chuck disse que estava vindo para pegar ela. Bota o terrorzão. Não sei exatamente por que a mulher falou isso, mas depois a gente também descobre por que ela falou. Lá vem bomba aí, né, Fernando? Vem bomba. E o psiquiatra, com o seu método de tratamento, eu não entendo como é que surgem esses métodos de tratamento. Ele comprou um Chuck pra ela, ele mostra um boneco Chuck. E ele disse que fez questão de comprar um Chuck, porque o boneco Chuck não se chama Chuck, ele faz parte da franquia dos bonecos bonzinhos ou cara legais, os good guys. E ele fez questão de comprar um Chuck, porque o Chuck pode se chamar Tommy, tem diversos nomes aí pro Chuck. Aliás, tem diversos nomes, mas o Chuck só se apresenta nos filmes como Tommy ou Chuck. Eu não vi outro nome aí pro Chuck. Pro Chuck não, pros good guys. Mas enfim, né? Eu nem sei quais eram os outros nomes, não faço ideia, porque não aparece. Mas ele mostra, e a mulher que matou o filho, essa paciente, ela fica assim apaixonada e diz: é meu bebê! E ela pega, e acaba que ela toma conta do menininho aí, desse bonequinho. E nós vamos descobrindo que. É, eu não sei como que isso ocorre. A princípio a gente não sabe. Mas, gente, o boneco está vivo também. Só que ele é mais discreto, porque tá lá na frente do médico. Mas depois o Chuck ele começa a se manifestar. Paralelamente a isso, ó, detalhe: hospital psiquiátrico, todos os objetos cortantes são escondidos. Mas a nossa menina, a nossa Nika, ela tira um pedaço aí do raio das rodas, sabe? As rodas da cadeirante tem um raio. Ela quebra esses raios e ela corta o pulso para se matar. Antes disso, Chuck ele tá caminhando pelo hospital e ele conversa com aquela mulher que acha que tá morta. E aí ele conversa numa boa, porque tá louco. Tá louca mesmo, ele não faz questão de se esconder. Então ele tem um papo muito sincero com ela e ainda diz: ó, depois que eu matar a Nika, eu volto aqui pra te pegar. Mas ela não dá muita bola, né? Porque na cabeça dela ela tá morta. Mas enfim, o Chuck chega, encontra lá a Nika no seu estado de suicídio, sangrando. Só que o Chuck não queria matar, na realidade, a Nika naquele momento. Então o que ele faz? O Chuck salva a Nika. Ele simplesmente remenda ali, coloca pontos e a Nika para de sangrar, mas ele deixa uma poça e numa poça de sangue que está lá, ele deixa uma mensagem, não muito rápido, ou seja, é para ela ficar viva. E nós descobrimos que aquela mulher que na loucura acreditava estava morta, acaba sendo morta de verdade e a morte dela foi do jeito, não seria, mas foi do jeito e que a Nika pretendia morrer, ou seja, ela estava com os pulsos cortados e com o negocinho da roda da cadeira de rodas. E é engraçado porque ninguém comenta, oh nossa, de onde que veio esse objeto cortante? Não tem comentário sobre isso. Deveria ter. Mas a mulher está morta. E aí a coisa vai se desenrolando com diversos assassinatos. E assim, é estranho esses assassinatos porque o Chuck está na casa do Andy. Como assim? O Chuck está na casa do Andy, está lá a cabeça. Como é que aparece um outro Chuck inteirão e matando as pessoas? O Andy ele se questiona e na realidade o Andy ele até tenta conversar com o médico e tenta provar que o Chuck é o responsável. Então o que ele faz? Ele vai lá para conversar com a Nika, ele mostra a cabeça detonada do Chuck para esse médico psiquiatra e ele tortura, só que aí o Chuck não se manifesta.
E nós temos acesso a essa cena não no momento que a cena ocorre, mas é o Andy assistindo a cena gravada e o psiquiatra tenta meio que fazer com que o Andy acredite que o Chuck também é uma ilusão da cabeça dele. Eu então acho que esse é o propósito. Deu a fita gravada pro Andy, o Andy já tá na casinha dele, assistindo essa fita, essa cena da tortura, e a cabeça do Chuck ali rindo, e ele sem entender porque como é que tá ocorrendo assassinatos aí no hospital, e o Chuck tá ali com ele, o que que tá havendo? Não tem. E nós também ficamos perguntando, mas como é que isso pode ocorrer? Nós fazemos parte aí desse público que está questionando a presença do Chuck, mas de um Chuck? Muito estranho. Era só uma alma de boneco. Será que outro assassino tomou posse do corpo dos bonecos? Será que o Chuck tem um concorrente? O que que acontece? E o Andy resolve novamente voltar ao hospital. Só que dessa vez ele pega um boneco do Chuck. Só que esse boneco tá com um cabelo cortadinho, bem aparadinho. E eu não sei por que esse boneco tá com o cabelo aparadinho. Talvez seja aquela coisa de criança que pega a tesoura e corta. E ele pegou um boneco detonado. Mas só detonado no cabelo, porque no resto está bem assim, conservado o boneco. Novinho, 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 novinho. Mas aí o menino vai, o Andy vai ao hospital, ele quer conversar com o médico, tem um guarda que não deixa. Detalhe, o hospital ele é vigiado aí por policiais, porque é de média segurança. O Andy não consegue entrar, então o Andy dá um soco no guarda e ele entra. E o boneco que aparentemente ele ia levar, o boneco de cabelo curto, não tá lá. O que, que aconteceu com esse boneco? Depois a gente descobre o que ocorre. O Andy tem a brilhante ideia de não levar o boneco junto, mas ele manda pelo correio, o boneco chega sem remetente, como todos os envios do Chuck, quando ocorre nos filmes é isso, o Chuck chega sempre sem remetente, ninguém sabe quem enviou, e eu também não entendo esse critério do correio. Né? Se está ocorrendo esses problemas aí de mandarem para determinados lugares, as pessoas deveriam pedir uma identificação. Mas enfim, chega ali sem identificação e aí nós vamos ter noção do que está ocorrendo de fato. O Chuck ele descobre um novo feitiço que não precisa de amuleto. Aliás, nem cita o amuleto. A gente conclui porque sabe dos outros filmes, mas não fala de amuleto. E ele pode ocupar o corpo de qualquer objeto que tenha duas pernas e possa matar. Então nós vamos descobrindo que o Chuck ele ocupou o corpo da menina Alice. Aí tem também uma historinha que eu omiti de propósito aí. Eu não falei da Alice nesse filme porque eu quero que vocês assistam e descubram por vocês mesmos. Afinal, eu não posso contar tudo para não estragar a surpresa de vocês. Mas aí o Chuck tomou conta do corpo da Alice, ele tomou conta do corpo de outros bonecos. Ou seja, a alma do Chuck ela pode ser dividida. E é por isso que nós temos diversos Chucks aí atuando. Não é que seja outro assassino que tenha surgido, mas é o mesmo espírito do Charles que vai ocupando esses bonecos e aí vão rolando assassinatos soltos e é interessante também ver o comportamento dos pacientes. Cada paciente tem uma reação de acordo com seu estado de saúde mental. A mulher que matou o filho, ela tem determinadas atitudes e nós vamos descobrindo por que ela matou o filho, o que ocorreu. Nós vamos entendendo por que o Ruivinho ali tem esse transtorno de personalidade. Enfim, as mortes vão revelando coisas e nós vamos descobrindo que até o psiquiatra não bate bem da cabeça. E o psiquiatra tem um detalhe bem sórdido. Das sessões de hipnose anteriores, lá no outro hospital, enquanto ele hipnotizava a Nika, ele abusava da moça sexualmente. E isso fez até com que
um dos bonecos Chucks ali ficasse escandalizado. O Chuck ficou assim: nossa, eu preciso aprender com ele. Nossa, escandalizou o Chuck. Realmente, esse psiquiatra conseguiu escandalizar o Chuck, o boneco assassino. O cara tem que ser muito bom. Ou o Chuck anda meio fraco aí. Não sei. O que vocês acham? Será que vocês que já assistiram? Será que o Chuck enfraqueceu? Ou será que o psiquiatra manda bem? Eu só sei que o Chuck ainda fica tão revoltado que ele se vinga do psiquiatra por conta da Nika, mas não chega a matar. A morte do psiquiatra ocorre, mas de outro jeito. Não vou falar mais nada, mas sobre o que ocorre. Não vou dizer o fim, afinal não posso dar spoiler, mas vou lhes dizer o seguinte. O final é surpreendente, ficou bem aberto e dá muita curiosidade de saber o que vai ocorrer na série, porque diz que a série é a continuação direta desse sétimo filme. E assim, é um final aberto? É final aberto, mas é um final aberto fabuloso. Eu nunca ia imaginar uma ideia dessas. Eles arrebentaram. Aí, detalhe. Lembra da minha dica do vídeo anterior, gente, que eu falei que tinha uma cena pós-crédito que era importante você assistir? Pois é, nós vamos entendendo o sentido dessa cena pós-crédito e até o final. Porque quando eu vi a cena pós-crédito do filme anterior, eu achei que aquela cena anularia o final do filme, o final original mesmo. Mas não, com esse novo filme, O Culto de Chuck, eu entendi a ligação da cena pós-crédito com o final e se encaixa bem. Realmente, eles não dão ponto sem nó. Cena fantástica. Mas eu estava ciente que esse filme também tinha uma cena pós-crédito. Só que eu fiquei lá esperando. Cadê a cena pós-crédito? Na versão que eu peguei, que eu assisti pela Netflix, não tinha cena pós-crédito. Aí eu fui procurar em outros lugares. Encontrei na Globoplay. Tá lá o filme completo. Não tem a cena pós-crédito. O que eu fiz? Procurei no YouTube. No YouTube tem só o vídeo da cena pós-crédito. Então, se vocês forem assistir o Culto de Chuck e no lugar onde vocês encontrarem não tiver a cena pós-crédito, porque também você pode comprar um DVD e o DVD ter. Não sei por onde vocês vão assistir. Mas se por acaso não encontrarem, procura aí, ó, no YouTube, cena pós-crédito, Culto de Chuck, que você tem a cena bem legal. E essa cena também é bacana, porque ela colabora muito com o final do filme, aí do Chuck, do Culto de Chuck. Ela dá um sentido especial, ela colabora e ela nos deixa mais curiosos para assistir a série. E nessa cena pós-crédito aparece uma das personagens mais fantásticas que apareceram naquela trilogia inicial, Brinquedo Assassino. Nós temos Brinquedo Assassino 1, 2 e 3, e é uma personagem que está ali presente num desses aí. Não vou dizer qual, mas é bacana, é legal a gente ver. E com tudo isso, assistindo todas essas cenas, o que eu acho bacana mesmo é que lembram que eu já fiz aqui os vídeos sobre a Carrie? Só que a Carrie é uma história só repetida em vários tempos. Então a gente tem uma Carrie dos anos 70, depois uns anos depois, pegando outra década. E nós vamos vendo as transformações tecnológicas e culturais. Aqui com Chuck, nós vemos essas transformações, mas não é a mesma história. É, é o Chuck evoluindo ao longo da história. Então o Chuck ele vai tendo uma reação lá nos anos 80, 90, chegando nos anos 2000, e vai acompanhando a tecnologia, e ele não se descaracteriza. Nós vemos o Chuck, ele transitando no tempo, e vemos o Chuck transitando entre o terror e a comédia, sem deixar de ser o Chuck. O Chuck, ele é fiel totalmente a sua essência, que eu diria, essência chuckiana. Perfeito. É apaixonante. Eu acho que vale bem a pena. Por mais que os filmes tenham falhas, etc., eu acho que esse
dado histórico presente no filme é bacana de você ver, é cultural demais. Não deixa de ter cultura, mesmo abordado de forma superficial. Você, especialmente nós que vivemos essa época, às vezes a gente vive esses tempos, essas transformações, e a gente nem dá conta como que o mundo se transformou. Eu vivi a década de 80, 90, estou vivendo aqui os anos 2000, ano 2010, agora entrando no 2020. E assim, a gente não se dá conta como que o mundo se transforma, porque pra gente vai ocorrendo de maneira lenta. Agora você pega vários filmes com alguns intervalos de tempo e vai pá, 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 pum, essas transformações tecnológicas, transformações de comportamento, elas ficam muito, mas muito mais visíveis. Então, ó, bacana, nota 10 aí pro Chuck. E é isso, gente. Gostaria de falar mais coisas? Sim, gostaria, mas é o preço de quem quer trazer para vocês entretenimento sem estragar realmente esse entretenimento, não poder falar tudo para vocês. Nós temos que fazer alguns parênteses, temos que omitir muitas coisas para não estragar a surpresa de vocês. Temos que dar apenas um aperitivo para que vocês sintam o gostinho e assistam. E agora, eu pretendo em breve ler esse livro, que eu já disse, tem o link de compra aqui na descrição. E com certeza, muita coisa que eu não percebi nos filmes, com a cena dos bastidores, eu vou ter uma percepção maior e vou descobrir coisas bem interessantes. Se eu encontrar alguma informação interessante que não seja spoiler, que realmente contribua, que aguce aí a vontade de vocês assistirem, eu vou chegar aqui e gravar um vídeo para compartilhar. Se não, só cito que eu li, dou umas impressões a respeito do livro. Eu não sei realmente como é que eu vou trabalhar essa obra, mas que eu quero trabalhar aqui esse livro aqui maravilhoso. Olha que coisa linda, gente. Eu quero. Espero que o conteúdo seja tão bom que corresponda à aparência desse livro. Livro bonitão. É uma caixa do boneco Chuck. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!